Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, você que nos acompanha no YouTube, no podcast, ou quem tiver contato com essa minha reflexão por meio de texto, porque hoje, buscando dar um eco a essa reflexão que eu desejo fazer agora com vocês, eu resolvi escrevê-la, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas de um modo para melhor exemplificar e dar luz ao que eu estou querendo dialogar com vocês. Então, meus amigos, minhas amigas, hoje eu gostaria de fazer neste encontro, um grande elogio à sensibilidade, ao ser sensível, às realidades múltiplas que a sensibilidade nos coloca e aos seus desafios. Então, lendo aqui com vocês, partilhando um pouco, há tempos eu quero falar desse tema que me ecoa como um oceano. Hoje eu tomei coragem para tentar dizê-lo por um duplo esforço. Primeiro, a possibilidade de me reconhecer melhor após vê-lo. E também a oportunidade de contribuir com os nossos caminhos coletivos, comunitários. Então, esse tema, sensibilidade, é uma busca para alimentar a fé e o compromisso sociopolítico. E eu vou fazer um recuo aqui, e vou à minha infância e à juventude. É sabido por todos que a educação eurocristã, que balizou o ensino nos últimos séculos, é uma educação racionalista. O racionalismo ele é tomado por vícios ou neuroses. O primeiro é o antropocentrismo, o produtivismo, o extrativismo, o patriarcado e o racismo. Então, esses são nossos pecados de origem colonizadora. E nós, brasileiros, nos habitam, nos incomoda. E cada um e cada uma, durante sua vida, escolhe enfrentá-la ou não. E eu digo escolhe porque não é somente uma questão de conhecimento e de ser ignorante ou não, a sensibilidade, a realidade à nossa volta, mas de apelo do que estão à nossa volta, a necessidade de mudar. E é aí que chego ao tão famigerado tema da sensibilidade. Como dizia, eu sou fruto de uma geração que não desfrutou, nem em casa e nem na escola, a educação socioemocional. Em casa, os problemas ficavam para debaixo do tapete. E isso não é falta de amor, não, viu? Eu nunca fiquei desamparado pelo amor dos meus pais. Eu falo de uma coisa mais sutil, a incapacidade de saber lidar com esse turbilhão de coisas que está acontecendo conosco na adolescência, na juventude e na vida adulta. E entre acertos e erros, eu fui moldando uma necessária sensibilidade do cuidado com o outro. Foram as pastorais que me ensinaram muito que abraçar, segurar na mão, olhar nos olhos são tão fundamentais quanto um projeto ideológico que preveja a emancipação material da desigualdade, o fim da violência e por aí vai. A sensibilidade ela é premissa de qualquer revolucionário. Foi lendo o Che Guevara que fiquei tomado pela sua sensibilidade. O Che dizia que a libertação do humano não é um ato isolado, uma revolução, por exemplo, e sim um processo. É preciso construir a liberdade. Ele dizia, por exemplo, sobre Cuba, lá em 1960, que Cuba é o esqueleto da nossa liberdade total, que está pronto, mas a sua completa execução não será alcançada senão com o advento da sociedade comunista universal. Isso, por exemplo, é um fato importante para percebermos que a revolução em Cuba vem caindo cada vez mais porque as condições globais lhes são desfavoráveis. Então não é preto no branco. Estamos falando de algo maior que qualquer ideologia. O sonho de emancipação é, de fato, uma verdadeira sensibilidade que bebe de um processo de perceber-nos. Somos um todo diverso e interconectado. Então é muito mais do que aqui e acolá o que é e o que não é. E hoje eu tenho ido a tantos lugares virtualmente e alguns presenciais para assessorar grupos pastorais e eu tenho tatuado na fala o provérbio africano que diz: é preciso compreender o mundo a partir dos olhos de quem chorou. Eu admito, odeio grandes formulações técnicas. Elas parecem tão distantes da linguagem e do gosto de um povo
que só quer domingo escutar uma música, correr no parque, preparar um almoço, tomar uma boa bebida e ver os seus em volta da mesa. Sabe o que lhe falta nisso? Essa sensibilidade da realidade e dos seus desafios. Uma linguagem popular e uma percepção que essas formulações em quase totalidade não percebem a Mãe Terra falando, somente reproduzem o grande motor ideológico dominante. Eu percebo a Mãe Terra falando muito mais no povo, quando é sensível à realidade à sua volta, quando cuida um dos outros. É preciso retomar a escuta atenta deste nosso planeta. E os anos que seguem acompanham uma crescente reação dessa nossa Mãe Terra. A secura deste mês, os riscos cada ano mais fortes de um apagão energético me arremete a uma prece. Preciso me humanizar diariamente, senão eu me afasto da vida como um todo, de sua complexa teia de interdependência e do necessário cuidado ecocomunitário. A sensibilidade nos arremessa a projetos comuns, projetos coletivos. São essas pessoas que diariamente têm fornecido ao povo brasileiro a sensibilidade humanizadora, relembrando a dimensão da responsabilidade coletiva, de que todos não estamos prontos, mas vamos aprendendo dia após dia a sermos mais abertos sobre nossas dificuldades, sobre nossos medos e confirmarmos na ajuda ao próximo. As lutas, por exemplo, e as resistências latino-americanas nos fizeram criar um ideal de sujeito histórico perigoso. Um sujeito não vacilante, que precisa preparar sua comunidade, organizar as massas, pagar as contas, ter uma agenda imbatível. Precisa ter sacrifício perene. Tem de estar atento a esses ditames. E quando vemos onde está o humano nessa pessoa, o ser sensível a tudo e a todos à sua volta. Meu grande irmão e amigo, teólogo Daniel Souza, num texto precioso que eu colocarei no comentário, na descrição dessa produção aqui, e um texto inclusive denso, chamado Adeus aos Mártires, publicado no site da Irmandade dos Mártires da Caminhada, faz uma provocação certeira, porque bebe das teólogas feministas, a Ivone Gebara e a Marcela Atus-Haid, que diz: precisamos superar essa identidade fixa do sujeito histórico libertador. O texto é precioso, vale a pena lê-lo e saboreá-lo, mas nos aponta que sensibilidade tem estado no subterrâneo das lutas políticas libertadoras. Daniel sempre me lembra. E o ócio? E a festa? E a dúvida? Eu concordo. Temos de ser sensíveis aos nossos desejos e medos. Temos de passear numa sensibilidade que é pouco vivida na luta social. Eu escolhi, por exemplo, como epígrafe dessa reflexão o eterno Belchior. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. É uma confissão essa letra de Belchior. É uma confissão de estarmos morrendo todos diante das dores e sermos sempre salvos pela esperança. Esperança, filha da sensibilidade, que nos leva à alteridade de buscar outros caminhos, outras fórmulas ou possibilidades. É realizar o inédito viável, como nos ensina, como nos diria o centenário Paulo Freire. O que a gente quer é respirar. Por isso a sensibilidade nos eleva à esperança. George Floyd gritava ano passado: eu não consigo respirar. E as ruas foram tomadas por uma sensibilidade gigantesca de que o povo afro-americano, o povo indígena, mulheres, juventudes, idosos, todos precisam respirar. Um exercício fundamental para não nos tornarmos amargos diante da realidade é nos impregnarmos da esperança que vem guiando o povo neste tempo. É um erro abissal, por exemplo, dizer que o povo não tem esperança, que não há um grande projeto de esperança do povo. A esperança, ela ainda é micropolítica, ela é afeto, é gente para abraçar, é um espaço para poder ir lá
tomar umas bebidas e partilhar com os amigos. É gente para poder ouvir e contar nossas impressões sobre filmes ou séries, ou aquela música que ouvimos. É gente para rir das nossas lutas que não deram em nada e das nossas bandeiras que não vingaram. É também o gesto de solidariedade da cesta básica. É perder a noção do tempo num parque rodeado dos seus, ou avisar o outro pelo celular. Você viu a lua hoje? Parece que, em meio ao caos da vida, há um elan que nos reconecta ao essencial, que não é perder-se numa abstração perigosa da realidade, nem num relativismo egoísta. É ter certeza que entre as dores desse mundo, todos vão dia a dia, buscando goles de alívio e repouso. Confesso a quem me lê e escuta aqui, nesse encontro de paz e bem, que tem sido esse o meu verdadeiro refúgio. A urgência do colapso civilizatório tem me feito triste. E viver em tempos de angústia, de partidas, de separações, de ausência de afeto, isso tem doído. Mas é mais bonito e potente ainda o gesto como o povo sorri numa roda de samba, como um militante vai à rua por um Brasil plural e democrático, como uma jovem reivindica espaços na sociedade, como tem gente espalhada nas noites frias com uma comida quente e um cobertor para doar. Em algum lugar do mundo, por exemplo, neste exato momento, alguém chora e ao mesmo tempo recebe um abraço. Como nos diria o eterno Luiz Carlos da Vila, um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir o dia de graça. Poesias brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz do jeito que o mestre sonhava. O não chorar, o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. Meus amigos e minhas amigas, paz e bem, sensibilidade aflorada, no cuidado, na acolhida, no diálogo e na defesa. Somos humanos porque a nossa condição é de partilha, é de ser sensível à dor e, pela dor, formular outros mundos, porque os olhos de quem chora nos elevam a uma esperança maior. Paz e bem.